Querido amigo, estamos estudando já durante alguns programas a vida de Jacó, um dos patriarcas que deram origem ao povo de Israel. Esses homens foram escolhidos por Deus para cumprirem tarefas especiais, mas eram homens como nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, às mesmas falhas, às mesmas fraquezas que cada um de nós. Mas eles foram também homens que se destacaram, especialmente porque confiaram em Deus. Ao estudarmos a vida desses personagens, devemos nos sentir encorajados e desafiados a continuar confiando no Senhor, que não falha em suas promessas. Vivamos, então, pela fé. Hoje o nosso alvo é estudarmos todos os 55 versículos do capítulo 31 de Gênesis. Convido, então, a abrir a sua Bíblia e acompanhar aquilo que Deus tem para todos nós. Esse é um relato muito importante, pois descreve a saída de Jacó com toda a sua família e os seus bens de Padã-Arã, onde vivia com Labão. Descreve também a aparente perseguição de Labão a Jacó e, por fim, a aliança que os dois fizeram entre si para que não se prejudicassem mais um ao outro. O texto começa mostrando novos planos de Jacó. Seus planos estavam baseados em 3 percepções. Anote aí. Primeiro, Jacó tinha ouvido dos seus cunhados um comentário que ele, Jacó, tinha tomado tudo o que Labão possuía e que tinha juntado toda a sua riqueza às custas de Labão. Segundo, Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele não era mais a mesma e que o rosto do seu sogro já não lhe era mais favorável. E, em terceiro lugar, Jacó também tinha tido uma revelação de Deus que o orientava a voltar para Canaã, para junto dos seus pais, com a promessa de que estaria com ele. Ora, com essas percepções, Jacó chamou as suas 2 esposas, Lia e Raquel, esclareceu a elas o seu plano e dá as razões por que ele estava pretendendo fazer assim, isso é, retornar a Canaã. Pede delas o testemunho e a confirmação de que tinha sido fiel no seu trabalho para Labão. Jacó, nesse relato, mostrou que toda a sua estratégia não passava de maquinação humana e que o que de fato tinha acontecido era que Deus o tinha abençoado. Literalmente, no versículo 9, nós temos as suas palavras que são um verdadeiro testemunho. Assim Deus tomou o gado do vosso pai e o deu a mim. Jacó então contou que também tivera um sonho e que vira o anjo de Deus em mais uma teofania e que esse anjo, o anjo do Senhor, dissera que o Senhor sabia que Labão o tinha tratado com muita injustiça. Disse também que o anjo se revelou como o Deus de Betel, onde ele tivera aquela experiência especial com a visão da escada dos anjos de Deus indo e vindo, ligando o céu à terra. E completou ainda relatando a clara ordem divina. Ele disse a Lia e a Raquel que Deus lhe falou em sonho o seguinte: levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. E isso está relatado no versículo 13. Aí o texto prossegue e mostra então que as suas esposas, Lia e Raquel, concordaram com ele e disseram como se sentiam diante da maneira com que Labão as tratara. Veja só, agora é uma palavra das filhas com relação ao seu pai. Elas sentiam-se como estrangeiras, sentiam-se como objeto de venda, tendo sido trocadas pelo trabalho de Jacó. Então, perceba, querido amigo, que elas estão abrindo seu coração para o seu esposo. Talvez, depois de muito tempo, estavam tendo essa oportunidade de compartilhar os 3 juntos. Abriram o coração e disseram que se sentiam furtadas pelo próprio pai. Imagina só, se sentiam furtadas pelo próprio pai. Assim, amarguradas contra o seu pai, o pai desonesto, e reconhecendo a providência de Deus abençoando a Jacó, elas decidiram seguir com seu marido no seu plano de fugir até de Padã-Arã. Querido amigo, você percebe que a esperteza de uns pode causar profunda dor naqueles que lhes são mais próximos? Mesmo no relacionamento tão estreito como o de pai e filhas, as marcas ficaram.
Vale a pena, então, pensarmos sobre como temos tratado os nossos filhos. Será que temos exigido deles mais do que eles podem nos dar? Será que tentamos atingir os nossos objetivos de vida, sufocando a própria vida deles? Vale a pena refletir. Vale a pena refletir como temos tratado os nossos filhos. Bom, mas o texto prossegue e nos versos 17 a 21, encontramos Jacó com as suas esposas, seus filhos e as suas servas e todos os seus bens saindo de Padã Arã, fugidos, na verdade, de diante da face de Labão, o arameu. Assim como tinha fugido de Esaú, seu irmão, agora, veja só, Jacó fugia de Labão, seu sogro. Você já percebeu que era uma vida tumultuada, uma vida cheia de idas e vindas? Que tipo de vida é essa, hein? Mas o texto ainda relata que também Raquel, quando iam saindo de Padã Arã, Raquel furtou os ídolos do lar, que em hebraico a palavra é terafim. Esses ídolos pertenciam a Labão, seu pai. O roubo desses ídolos, além do aspecto religioso, demonstrando a sua tendência à idolatria e o desejo por proteção durante a longa jornada que estavam planejando fazer, certamente, para Raquel, o roubo desses ídolos tinha uma outra motivação. Veja só, o fato de possuir esses ídolos demonstrava que o seu possuidor tinha direito a reivindicar a herança familiar, pois assim era a prática naqueles dias. Tal ato de Raquel nos faz entender que, por sentir-se injustiçada por seu pai, ela se apropriou dos ídolos, pois a posse dos mesmos simbolizavam então o seu direito à herança paterna. O que vemos nessa narrativa é que a atitude egoísta de Raquel quase levou à beira de uma desgraça muito maior do que seu próprio furto. Quando Jacó, sem saber desse roubo, disse que quem fosse apanhado com os mesmos deveria morrer. Isso está relatado no versículo 32. Várias atitudes negativas podem ser vistas nesse episódio, e eu queria listá-las para você. Primeiro, ela agiu às escondidas. Segundo, ela roubou. Terceiro, ela demonstrou ainda uma falta de fé no Senhor. Quarto lugar, a procura de proteção em objetos que não nos protegem foi evidente na atitude de Raquel. E em quinto lugar, Raquel também demonstrou a falta de transparência entre os cônjuges, uma vez que nem Jacó sabia do ocorrido. Enfim, o que podemos perceber são várias atitudes que devem nos fazer refletir sobre a nossa própria conduta e perguntar o seguinte: será que também não temos escondido ações erradas que podem nos levar a enfrentar problemas ainda maiores no futuro? Será que a nossa vida tem sido plenamente transparente para aqueles que nos cercam, para aqueles que sejam mais próximos de nós? Será que a nossa consciência está limpa diante de Deus e dos homens? Querido amigo, vale a pena mantermos uma conduta correta. Mas vamos voltar ao texto. E no verso 21, nós temos o relato que, depois de cruzarem o grande rio Eufrates, se dirigiram para a casa de Isaque, na terra de Canaã. Eles iam em direção da montanha de Gileade, uma elevação a leste do rio Jordão. Veja só, somente depois de 3 dias, Labão ficou sabendo da saída, na verdade, da fuga de Jacó. Imediatamente saiu-lhe ao encalço, junto com seus irmãos e certamente com outros homens que estavam a seu serviço. O encontro com Jacó se deu depois de 7 dias de caminhada, já lá nas montanhas de Gileade. O verso 24 nos relata que durante a noite, antes de questionar, de enfrentar Jacó, agora veja só, querido amigo, Deus se revelou a Labão, também o enganador. E Deus revelou dizendo-lhe claramente para não fazer nenhum mal e nenhum bem também a Jacó. Podemos supor, querido amigo, que se Deus novamente
não interviesse soberanamente em favor do seu escolhido, isso é Jacó, o que teria acontecido? Labão poderia, com seu poderio militar, causar grandes danos a Jacó. Mas graças a Deus, sempre graças a Deus, ele permanece fiel. E como tinha prometido anteriormente a Jacó, Deus o protegeria e estava agora cumprindo a sua promessa. Labão então dirigiu-se a Jacó cheio de reivindicações. E eu quero alistar elas para você. Anote aí. Primeiro, por que você me enganou levando as minhas filhas como cativas à espada? Foi a primeira questão que Labão lançou diante de Jacó. Segundo lugar, por que você fugiu em oculto me enganando? Terceira pergunta, por que você não deixou que eu me despedisse com festa, com alegria e cânticos dos meus queridos? Quarta pergunta, por que você não permitiu que eu desse um beijo de despedida nas minhas filhas e nos meus netos? Quinta pergunta, por que você agiu assim insensatamente? Vejam que Labão está sendo muito duro para com Jacó. Sexta pergunta, por que você me testou sabendo que eu poderia te fazer mal? Sétima pergunta, e por que, afinal, você roubou os ídolos do meu lar? Querido amigo, foram 7 questionamentos que Labão apresentou a Jacó, dizendo ainda que Deus lhe tinha aparecido e lhe impedira de fazer o mal a Jacó e a sua comitiva. Você acha que Labão estava certo nessas reivindicações? Pela sua conduta anterior para com suas filhas e para com Jacó, você acha que Labão estava certo em fazer essas exigências? Olha, particularmente eu creio que não. O que na verdade vemos aqui é que ele estava colhendo o que ele mesmo anteriormente tinha plantado. E na verdade essa é a vida de quem tenta agir sempre por sua própria vontade, com seus próprios métodos. Diante de todos esses questionamentos, Jacó então admitiu que teve medo de que Labão não o deixasse sair e de que ele não pudesse retornar à casa do seu pai Isaque com toda a sua família e os seus bens. Mas Jacó também acrescentou, como já mencionamos no verso 32, que Labão poderia revistar todas as tendas e procurar os seus ídolos do lar. Meu amigo, mal sabia Jacó que tinha sido Raquel, a sua esposa amada, que tinha furtado os ídolos do seu pai. Que risco ele correu! E Raquel não se manifestou. Mas o texto prossegue, e nos versos 33 a 35, temos o relato, então, dessa procura de Labão por seus ídolos. Nada foi encontrado. Raquel, mais uma vez, mentiu e enganou. E Jacó, ainda sem saber do furto, achou-se, então, no direito de passar uma grande repreensão em Labão. Na verdade, o que nós estamos percebendo pelo texto é que houve uma grande tensão. Houve uma grande discussão. Jacó reclamou duramente de Labão agora, mostrando-se magoado e injustiçado pelos 20 anos de trabalho duro que tinha prestado ao seu sogro e agora com essa desconfiança de que ele estava furtando ídolos do Labão. Você pode imaginar a cena? Veja só, Raquel estava sentada num camelo, escondendo os ídolos roubados, enganando e mentindo ao seu marido, mas também enganando e mentindo a seu pai. E os dois estavam discutindo violentamente. Imagina essa cena. Labão certo de que fora roubado, mas sem ter achado nada. E Jacó, inocente do roubo, cheio de ira, falando duramente com seu sogro. Que situação! Que família, querido amigo! Que família! Quando não andamos claramente nos caminhos de Deus, só podemos obter esse tipo de atitudes. Confusão, deslealdade, mentiras, rancor e ódio. Mas o parágrafo termina com o versículo 42 e nele temos um relato que traz um lampejo de sensatez àquela situação. Jacó disse claramente que reconhecia a bondade, a misericórdia e a boa mão de Deus sobre ele durante todos aqueles 20 anos que passara com Labão. Jacó disse as seguintes palavras: se não foram o Deus do meu pai, o Deus de Abraão,
e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Enfim, a discussão terminava. A ação maravilhosa de Deus fora reconhecida e o seu nome estava sendo glorificado. Essa expressão, o temor de Isaque, demonstrava que Jacó reconhecia que Deus, a quem Isaque, seu pai, temia, era o mesmo Deus de Abraão, o seu avô, e agora era o seu Deus, era o Deus que agia em seu favor. Como é bom percebermos que, mesmo diante das mais confusas situações, podemos ver, podemos reconhecer a boa mão do nosso Deus agindo em nosso favor. Que ao invés, querido amigo, de nos irritarmos ou ao invés de nos irarmos com as pessoas, possa Deus mesmo nos abrir os olhos para sempre vermos as suas maravilhosas ações em nosso favor. Querido amigo, estamos nos encaminhando para o final do capítulo e para o final do programa também. À nossa frente temos os versos 43 a 55, e neles nós encontramos o relato da aliança entre Labão e Jacó, finalizando assim um convívio tumultuado de 20 anos de mentiras, inverdades, enganos e animosidade. Então vamos ver o texto do versículo 43 em diante. No versículo 43 mesmo, encontramos Labão expressando as suas ideias sobre tudo o que tinha e o que estava ocorrendo. As suas palavras literais foram as seguintes: as filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Você percebe, querido amigo, que Labão não imaginava o quanto tinha magoado e ofendido as suas próprias filhas e ao seu genro Jacó? Para ele, que estava com a mente cauterizada por tantas mentiras e enganos, era correta a sua reivindicação. Você percebe que muitas vezes nós estamos cegos aos nossos próprios olhos diante dos nossos próprios erros? Para Labão, tudo que estava diante dos seus olhos, pessoas, animais, objetos, bens, enfim, tudo era dele. Que visão mais inadequada! Com esse ponto de vista, podemos compreender o temor e o medo de Jacó e a sua atitude de sair às pressas, fugindo até, sem dar satisfação ao seu sogro, porque, na verdade, Jacó sabia quem era Labão. Mas, querido amigo, veja que situação mais especial. Surpreendentemente, e certamente pela ação misericordiosa de Deus, no verso 44, o próprio Labão propõe uma aliança a Jacó. Humanamente, o que seria a motivação de Labão para propor essa aliança? Com certeza, também ele tinha medo de Jacó. Por quê? Porque ele reconhecia que Deus estava com seu genro. O medo deles era recíproco. Labão tinha medo de Jacó e Jacó também tinha medo de Labão. Então, com um monte de pedras, erigindo ali uma coluna, fizeram um contrato, fizeram uma aliança para se separarem e para que, no futuro, não houvesse qualquer luta ou exploração entre eles. Então, além de Labão ter dito para Jacó tratar bem as suas filhas, Lia e Raquel, que eram agora suas esposas, a aliança previa uma convivência distante um do outro. E olha as palavras literais do texto: seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Essas foram as palavras literais da aliança que Labão e Jacó fizeram entre si. Jacó jurou pelo temor de Isaque. E novamente vemos essa expressão que demonstrava que Jacó reconhecia que o Deus do seu pai Isaque era o Deus Todo-Poderoso, que o abençoara em todos aqueles 20 anos.
Estabelecido o acerto de viverem longe um do outro e afastarem qualquer possibilidade de futuras animosidades e lutas, tendo a coluna então de pedras para servir de prova, de testemunho daquele concerto, diz o texto no verso 54, que Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão e passaram a noite na montanha. O capítulo 31 termina com o verso 55, narrando que, tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. Querido amigo, você percebe quão diferente poderia ter sido aquele encontro entre Labão e Jacó se não fosse a intervenção de Deus? É dessa intervenção que todos nós precisamos. É dessa proteção que estamos precisando sempre. Que cada um de nós esteja sempre voltado para Deus e que as nossas orações sejam sempre conhecidas diante do Senhor, para que nos momentos perigosos tenhamos a sua bondosa intervenção a nos proteger. A narrativa prossegue no capítulo 32 e nos versos 1 e 2 nos é relatado que os anjos do Senhor vieram ao encontro de Jacó e da sua comitiva. Jacó reconheceu a presença e a bênção do Senhor e chamou aquele local de Manaim. Este é o acampamento de Deus. Que final feliz para uma história tão tumultuada, para um relacionamento tão tumultuado. Graças a Deus por sua poderosa e por sua bondosa mão. Querido amigo, finalizamos assim o nosso estudo e a minha oração é que você possa experimentar sempre a bondosa mão de Deus a lhe proteger. Muito obrigado por sua companhia e espero você no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.